Você tem estado com Jesus ultimamente? Você tem buscado a Deus, buscado estar com Jesus, pensado, será que eu preciso melhorar? Ou então, será que eu estou buscando Jesus? Será que eu estou no caminho certo? Na vida cristã, a gente tem algumas épocas, né? E na Bíblia fala sobre essas épocas. Por exemplo, na Bíblia tem um tempo de espera. Que foi o tempo de espera que alguns personagens na Bíblia passaram. O povo israelita, quando eles saíram do Egito, eles passaram por um longo tempo de espera até chegar na Terra Prometida. Eles iam passar 40 dias no deserto apenas, até chegar à Terra Prometida. Porém, porque eles reclamaram, porque eles não tentaram melhorar, mesmo tendo aquela toda magnitude de Deus na vida deles, eles tiveram que passar 40 anos ao invés de 40 dias no deserto. E muitas pessoas nem mereciam estar passando por aquilo, como o profeta Moisés, que obedeceu a Deus, que pediu a Deus que aquele povo não morresse, que abandonou a própria vida para seguir aquele mandamento de Deus. Ele não merecia ter passado 40 anos no deserto. E apesar de Moisés ter passado 40 anos no deserto, ele nem chegou à Terra Prometida, por causa de outras pessoas que não seguiram o mandamento de Deus. Então, algumas coisas fazem pensar, será que eu estou respeitando o meu tempo de espera? Será que eu estou agindo conforme o tempo de espera? Porque você já pensou em por que você está no tempo de espera? Por que você está esperando por algo? Por que Deus não pode simplesmente te dar agora? Será porque você não está pronto? Já pensou nisso? Às vezes você não está pronto para receber aquilo que Deus tem para te dar, mas no futuro próximo Deus já te deu. Então por que você está preocupado, você está ansioso, pensando, eu não aguento mais esperar? Será porque você está esperando? Será porque você não está pronto? Você não tem maturidade para receber aquilo que Deus te deu? Você não tem controle emocional para receber aquilo que Deus te deu? Às vezes a gente só está esperando porque a gente não está pronto ainda para receber isso. Você já pensou? A gente não está pronto para receber aquilo que Deus tem pra gente guardado. Então o tempo de espera às vezes é muito longo, como o povo do Egito que esperou 40 anos. Mas o que devo fazer então, se eu não estou pronto, no tempo de espera? Bom, eu estou no tempo de espera, esperando por algo que Deus tem me dado. Que Deus vai me dar ou não, mas eu estou esperando, porque é uma promessa de Deus. E o que eu tenho feito nesse tempo de espera? Eu tenho escrito em cadernos, pensamentos, o que Deus tem falado para mim continuar nesse tempo de espera. O tempo de espera é muito difícil. E meu tempo de espera, eu estou nele, eu acho, porque não estou pronta para receber aquilo que Deus me deu. Não tenho maturidade, responsabilidade, nem emocional perfeito, em perfeito estado para receber aquilo que Deus me deu. Então eu estou firme, forte e esperançosa que eu vou adquirir nesse tempo de espera, que eu não sei quanto tempo vai durar, maturidade, responsabilidade e acho que um emocional bom para lidar com as coisas que Deus vem me mandando. E no tempo de espera, Deus permite que aconteçam algumas tristezas, algumas aflições, para que a gente aprenda a lidar com isso. Eu tenho escrito tudo em um caderno. Esse 2025 é meu segundo ano de espera. 2024 foi meu primeiro ano de espera. Eu não sei quanto tempo vai durar. Em 2024 eu não entendia que meu tempo de espera poderia durar anos, assim como o povo de Israel. Eu pensava que meu tempo de espera só era até terminar eu me converter a Cristo. Eu pensava que quando eu me convertesse a Cristo, meu tempo de espera acabaria. Mas isso não é verdade. Porque a gente não, apesar da gente estar se convertendo a Cristo, a gente não está pronto para abdicar dessas coisas para viver a promessa. No tempo de espera, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Você lembra do Sermão da Montanha, no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que tinha as bem-aventuranças e os ais, e também o sermão próximo à montanha, no livro de Lucas, eu não lembro qual capítulo, mas que foi a liturgia da palavra
desses dias próximos lá da igreja. E eu também sigo uns ais. Eu tenho anotado os meus ais e as minhas bem-aventuranças, que é para mim saber onde eu tenho que ir, qual caminho eu tenho que seguir, como diz no livro do profeta Jeremias, para que Deus nos guie pelos caminhos que devemos andar. E o meu não coloquei ais especificamente, coloquei lembre-se. Coloquei um assim. Lembre-se, quando pecar ou pensar em pecar, imagine que é você a martelar os pregos de Jesus na cruz. Lembre-se, não siga seu coração, pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:19. Lembre-se, não seja você mesmo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses são alguns dos meus lembres para me lembrar todos os dias que há coisas que eu não tenho que fazer, que eu não posso fazer, que eu tenho que me abdicar, que eu tenho que renunciar, que eu tenho que fazer penitência e não mais fazer. Porque como eu vou estar pronto para a promessa se eu não deixei para lá o meu velho homem, se eu não deixei para lá de seguir as coisas erradas que eu já segui na minha vida, se eu não sair daquela vida? Como eu vou estar pronta para uma vida nova com Deus se eu ainda não larguei a vida velha? Quando a gente escolhe entrar em um caminho com Deus, a gente também escolhe mudar de vida. Se a gente escolhe mudar de vida, a gente tem que deixar a antiga vida para lá. Vida de ira, vida de ódio, violência, dor, sofrimento. Claro que tem dois sofrimentos também na vida com Cristo. Como diz em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A gente tem aflições com Cristo, só que a gente se livra de algumas aflições que a gente tinha antes. Por exemplo, a aflição de ser sozinho, a gente não tem mais na vida com Cristo, porque a gente sabe que agora a gente tem um Pai para nos guiar. No meu livro também existem alguns tipos de orações. Orações que não deixam também de ser um lembre-se. A oração que eu mais gosto é essa daqui. Senhor, me ajude a descansar na verdade de que nesse momento eu estou onde devo estar, fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Porque a gente não quer estar em alguns lugares em que Deus manda a gente estar. A gente não quer estar em algumas posições que Deus manda a gente estar. A gente tem que estar. Hoje, domingo, estou fazendo jejum, em penitência de algumas ações minhas que eu não ando seguindo no caminho de Jesus. Eu estava quase me desviando para o caminho do mal. Então eu faço jejum toda vez que minha mente quer se desviar para o caminho do mal. Faço jejum e peço discernimento a Deus que me guie. E às vezes jejum não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer porque sei que estou me colocando na reta de novo. Mas não gosto de fazer porque não posso fazer o que eu quero quando eu estou de jejum. Não posso fazer o que minha carne quer. Então minha carne não gosta de fazer jejum, mas meu espírito entende que é necessário. E muitas vezes na vida cristã a gente esquece que a carne não deve dominar sobre o espírito. Eu vou ler agora um capítulo de Romanos 8, que fala sobre estar em Cristo para não pecar, que é justamente o que eu venho tentando fazer. Estar em Cristo para não pecar, fazendo jejum para não pecar, fazendo penitências para não pecar, fazendo renúncias para não pecar. Porque a gente ama o Pai e a gente não quer desobedecê-lo, a gente não quer fazer como em Gênesis, quando ele se arrependeu de toda a criação que ele tinha feito. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 até o 30. Estar em Cristo para não pecar. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu vou ler até o capítulo 11, porque capítulo 11 é uma parte, está em Cristo para não pecar, e a partir do capítulo 12 é outra parte, que é guiados pelo Espírito. Estar em Cristo para não pecar. Viver conforme o Espírito, não conforme a carne. Porque a carne tenta corromper a nós mesmos, tenta querer coisas que o Espírito que o Espírito não se agrada. Você está ali escutando uma música que sua carne quer escutar, você já está acostumado porque você gosta do ritmo da música, mas seu Espírito sabe que aquela letra não diz o que você precisa ouvir, que aquela letra não agrada a Deus, você sabe. Mas aí a carne vem e diz: não é minha intenção escutar, não é minha intenção fazer o que a letra diz que eu faça. Mas, irmãos, sabemos que isso tudo é uma enganação da carne contra o Espírito. Mas no Espírito devemos ser mais fortes. Porque a carne vai tirar desculpas, dizendo que não é redenção, dizendo que não é aquilo que a música quer dizer, dizendo que é só uma vez, dizendo que não vai fazer diferença, porque você está firme em Cristo. Mas todos nós sabemos que isso é mentira da carne para corromper o nosso espírito, para que não andemos conforme a lei de Deus. Nós temos que estar firmes. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmãos, se estamos na carne, jamais podemos agradar a Deus. Estejamos no Espírito, vívidos e fortes, que Jesus Cristo nos salvou e morreu por nós, para nos salvar e nos dar o Espírito enquanto Ele não volta. Então, estejais firmes na fé do Senhor. Eu vou continuar o capítulo 12 até o capítulo 17. Guiados pelo Espírito, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Então, o que fala nesse capítulo? Guiados pelo Espírito. No capítulo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E na outra parte que estamos lidos, dizemos que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas aqui, os que são guiados pelos Espíritos, esses são os filhos de Deus. Então, irmão, se você se declara filho de Deus, se você quer ser filho de Deus, anda segundo o Espírito. Deixa o Espírito te guiar. Modificar as obras da carne, para que a carne não te corrompa, porque só Deus pode te salvar. O irmão que está ao seu lado não pode salvar.
ele pode tentar te salvar, mas ele só salva pela graça de Deus. Porque a graça não é um mérito seu. Você não merece a graça. Nós não merecemos a graça. A graça é um favor que Deus faz a gente. Um favor. A gente nunca mereceu. Nunca mereceu ser presenteado com o Espírito, ser presenteado com Jesus Cristo, ser presenteado com a graça, esse favor de Deus. Somos justificados pela fé, não pela lei. Se fôssemos, irmãos, justificados pela lei, nenhum de nós teria sobrevivido. Toda a terra teria sido feita como Sodoma e Gomorra. Todos nós seríamos morridos no Egito, escravos. Mas Deus justificou a gente pela fé, não pela lei. E nos ajudou. E nos fez um favor, porque não merecemos. Toda essa salvação é mérito de Cristo, não mérito nosso, porque nunca merecemos. E aqui diz: se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é de certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Então, irmãos, se com eles padecemos, se com Ele carregamos a nossa cruz, se com eles andamos em aflição, se com eles passamos por renúncia, modificaremos a carne, iremos contra a carne, com eles seremos glorificados. Porque se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Sejam imitadores de Cristo. Agora eu vou ler a próxima parte. Uma vida com esperança, do capítulo 18 até o capítulo 30. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa do que a sujeitou, mas não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém a ver, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que Deus conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, e a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E que aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, irmãos, Deus já nos chamou, Deus já nos convidou. Ele está só esperando o nosso sim. Deus já chamou. Somos todos chamados ao reino dos céus. Somos todos chamados. Não merecemos, mas somos todos chamados ao reino de Deus. Todos somos chamados. Temos não sei, a gente tem até a escolha de recusar ir ou não ao reino dos céus. Irmãos, se nós fôssemos justificados de acordo com a lei, nós nunca teríamos essa escolha. Nós somos justificados pela fé. Deus nos fez um favor em nos dar a graça, em nos deixar escolher se queremos dizer sim, iremos com o Senhor, ou não, ficaremos aqui para morrer. Temos escolha, e a gente pode escolher ir com Cristo ou ficar. Porque Cristo, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que sejamos salvos. Deus nos chamou a ser salvos. Agora basta você escolher se você quer andar em pecado, ouvindo músicas impróprias, assistindo coisas impróprias, vendo aquilo que Deus não quer que você veja, ouvindo aquilo que Deus não quer que você escute, falando aquilo que Deus não quer que você fale, pensando aquilo que Deus não quer que você pense. Irmãos,
somos chamados a estar com Cristo, somos chamados a viver uma nova vida com Cristo. Pare de pecar, pare de andar, se arrependa, se converta e diga sim para Deus. Porque, irmãos, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. A gente não tem que ser servo do pecado. A gente foi escolhido para ser servo de Cristo. E não só servos, fomos adotados como filhos. Então, não faça aquilo que o filho não faria, porque você também é filho. Não faça aquilo que o filho não faria. Não faça aquilo que Jesus não faria, porque você foi adotado. A deixar de ser servo é se tornar filhos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Sei de certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, carreguem cada um a sua cruz, e ande conforme a lei de Deus. Porque os que Deus conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem. Temos que ser conformes à imagem de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios 4, capítulo 16. Admoesto vós, portanto, que sejais meus imitadores, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, porque somos chamados. Jesus é um dos filhos que Deus quer que estejam com Ele. Ele é o primogênito entre muitos que Deus chamou a estar na presença dEle. Temos a escolha. Agora basta você saber, você vai dizer sim ou não para a presença de Cristo na sua vida, para o chamado de Cristo na sua vida, para o propósito de Deus na sua vida. E espero que você que esteja assistindo esse vídeo se arrependa das suas más obras, se arrependa das suas concupiscências, se arrependa de ser servo do pecado. Venha ser filho de Deus, porque você foi adotado. Não faça aquilo que o filho não faria. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha tocado o coração de vocês.